Ela entra no tribunal sorrindo, com aquela postura de quem acredita que vai sair andando pela porta da frente. Sarah Grace Patrick, 17 anos, está convicta de que vai ser liberada sob fiança. Seus advogados constroem uma narrativa cuidadosa e convincente diante do juiz. Uma adolescente comum, sem histórico de violência, incapaz de cometer os crimes pelos quais está sendo acusada. Familiares sentados nas cadeiras do tribunal balançam a cabeça em sinal de concordância, reforçando cada palavra dita pela defesa. O avô dela toma a palavra e afirma categoricamente que não existe nenhuma prova concreta que a incrimine. O pai biológico vai além e garante que em toda a vida dela jamais enxergou qualquer sinal de alerta, qualquer comportamento que pudesse indicar algo errado. Diz ainda que, se a promotoria alega ter uma montanha de evidências, o que ele viu não passava de uma pasta fina com pouquíssimo conteúdo. E então o comportamento de Sarah nas redes sociais começa a ser exposto. O juiz ouve tudo com atenção, parece estar sendo convencido aos poucos, mas o que acontece a seguir vai desmontar completamente essa defesa construída peça por peça. A promotoria chama sua testemunha. A irmã do padrasto de Sarah ocupa o banco das testemunhas, não como alguém que veio para apoiar a adolescente, mas como alguém que está implorando ao juiz que a mantenha atrás das grades. Ela descreve com a voz embargada que sua sobrinha de apenas 5 anos acordou e encontrou os pais sem vida no chão do quarto. O trauma que essa criança inocente vai carregar pelo resto da existência é algo que vai além de qualquer compreensão. O sorriso confiante de Sarah começa a desaparecer lentamente. 2 pessoas estão mortas. E há algo no comportamento de Sarah nos dias que se seguiram às mortes que os investigadores descobriram e que se tornaria essencial para entender o que realmente aconteceu naquela madrugada. Antes mesmo de qualquer acusação formal, Sarah havia migrado para o TikTok com um propósito muito específico. Ela passou a contatar criadores de conteúdo de true crime, pedindo que cobrissem o caso das mortes pelas quais ela própria seria acusada. Ela não estava em busca de respostas. Ela estava tentando controlar a história. O caso capturou a atenção do público de uma forma difícil de ignorar. Uma situação em que charme pessoal e lealdade familiar simplesmente não seriam suficientes para sustentar uma defesa. Se você ainda não conhece essa história, presta atenção, porque o que aconteceu na manhã do dia 20 de fevereiro de 2025 vai colocar em xeque tudo o que você acredita sobre família, culpa e o quanto a vida de uma adolescente pode desmoronar ou ser destruída por dentro. Era uma quinta-feira, aproximadamente 7h15 da manhã, numa residência na Tyus Road, em Carrollton, na Geórgia. Uma menina de 5 anos acorda e caminha até o quarto dos pais. O que ela encontra é uma cena que nenhuma criança deveria jamais presenciar em toda a sua vida. Seu pai, James Brock, 45 anos, e sua mãe, Kristen Brock, 41 anos, estão estendidos no chão do quarto, sem vida. Sangue se espalhando ao redor dos 2 corpos. O choro da criança ecoa pela casa inteira. Sarah Grace Patrick, 17 anos, corre até o quarto, tenta acalmar a irmã mais nova, Jay, mas é impossível. A menina está em colapso. Diante disso, Sarah toma uma decisão, liga para a polícia. Os agentes do condado de Carroll chegam em questão de minutos. Quase meia dúzia de policiais responde ao chamado. Eles encontram o casal junto no quarto, com ferimentos de bala por todo o corpo, sangue em abundância. Mas logo os investigadores percebem algo que não se encaixa no cenário. Nenhum sinal de luta, nenhuma entrada forçada, janelas intactas, portas sem marcas de arrombamento. Apenas um casal de meia-idade, morto a tiros enquanto dormia. Uma das portas havia sido deixada levemente entreaberta. A residência é imediatamente isolada. A fita amarela de crime envolve toda a propriedade. A preservação das evidências se torna a prioridade máxima. Técnicos de perícia chegam com todo o equipamento necessário. Aquilo tinha todas as características de um crime cometido por alguém de dentro. Alguém com conhecimento íntimo da família, que sabia a rotina daquelas pessoas, suas fragilidades, os horários em que dormiam, onde dormiam, como se movimentavam dentro de casa. Mas os investigadores ainda não podiam afirmar isso com certeza. As evidências precisavam falar primeiro. A questão mais urgente naquele momento era outra. Para onde iriam as crianças que sobreviveram? Os serviços sociais precisavam de uma resposta rápida.
Caitlin O'Keefe se apresentou e assumiu a guarda das duas meninas. Ela havia sido amiga do pai biológico de Sarah antes do divórcio dele com a mãe da adolescente. James era o padrasto de Sarah, não seu pai de sangue. Com um rosto familiar como responsável legal, Sarah voltou à rotina em poucos dias. Retornou à escola rapidamente. Professores relataram que ela parecia calma, centrada, equilibrada demais para alguém que acabara de perder os dois pais. Mas por trás daquela serenidade, Sarah já estava colocando algo em movimento, algo muito mais sombrio do que qualquer pessoa ao redor conseguia imaginar. O que a defesa ainda não sabia naquele momento se tornaria a evidência mais poderosa nas mãos da promotoria. Para entender o que aconteceu, é preciso conhecer a história dessa família. A mãe de Sarah, Kristen, era divorciada. Após o fim do primeiro casamento, ela começou a se relacionar com James Brock. Eles passaram 10 anos juntos antes de oficializarem a união em dezembro de 2023, formando uma família reconstituída. Sarah e seu irmão eram filhos do primeiro casamento de Kristen. Jai, a menina de 5 anos, era filha de James em um relacionamento anterior. De fora, o cenário parecia perfeito, mas as aparências enganam com frequência. James sofria de problemas cardíacos graves. Ele dependia de um dispositivo chamado LVAD, sigla para Left Ventricular Assist Device, uma bomba mecânica implantada cirurgicamente, movida a bateria, que mantinha seu coração funcionando artificialmente. Esse detalhe vai se tornar absolutamente central mais adiante nessa história. Guarda esse nome. James havia quase morrido em 2021. Kristen publicou nas redes sociais pedindo orações. Ele sobreviveu. Ficou vivo até o dia 20 de fevereiro de 2025. A defesa queria que o tribunal acreditasse numa versão de pais transformados, pessoas que haviam mudado de vida, se dedicado à família e à fé. Mas os documentos judiciais contavam uma história diferente. O casal tinha um histórico com uso de substâncias que havia destruído o primeiro casamento de Kristen com o pai biológico de Sarah em 2018. Os registros judiciais indicavam que a mãe apresentava problemas de dependência não resolvidos e que tanto ela quanto seu companheiro eram incapazes de oferecer um ambiente seguro e livre de vícios para os filhos. Uma disputa pela guarda se instalou. Com o tempo, chegou-se a um acordo de guarda legal conjunta, com Kristen mantendo a custódia física principal e o pai tendo as crianças em fins de semana alternados. O casal, no entanto, afirmava ter superado tudo isso. Disse ter encontrado a religião e se transformado. Tornaram-se membros comprometidos da Catalyst Church, em Carrollton, a cerca de 70 quilômetros de Atlanta. Frequentavam os cultos com regularidade, se voluntariavam, apareciam para todos como pessoas devotas à fé e à família. Quando morreram, a igreja realizou um culto memorial. Os bancos se encheram de amigos, familiares tomaram a palavra. O filho mais velho de James, do primeiro casamento, fez uma homenagem emocionada. Lágrimas, abraços, dor verdadeira. Sarah também teve permissão para falar. Ela subiu ao púlpito e se dirigiu à congregação. Disse que queria se despedir da mãe e do padrasto, já que não havia tido essa chance antes. Falou que estava tão acostumada com a presença deles que nunca chegou a imaginar um dia sem eles por perto. Agradeceu a James pelas lições de vida e por ter sido o melhor padrasto que alguém poderia ter. Disse que o coração dele finalmente estaria curado no céu e que nenhum dos dois estaria mais sofrendo. Observe o vídeo com cuidado. Todas as outras pessoas que falaram naquele dia demonstraram dificuldade para conter a emoção. Vozes embargadas, lágrimas escorrendo pelo rosto, dor genuína e crua transbordando a cada palavra. Sarah não derramou uma única lágrima. A voz permaneceu firme, controlada, polida demais, equilibrada demais para alguém que acabou de perder as duas pessoas que a criavam. Essa compostura causou arrepios em quem estava presente. Alguns perceberam, comentaram baixinho depois. Outros defenderam dizendo que cada pessoa processa o luto de forma diferente, que talvez ela estivesse em choque, elaborando o trauma à sua maneira. Foi então que os investigadores descobriram algo que mudou completamente os rumos do caso. Antes das mortes, Sarah tinha uma conta ativa no TikTok. Como a maioria dos adolescentes da sua geração, ela passava horas rolando o feed, assistindo vídeos, criando conteúdo e acompanhando tendências. Ela tinha uma preferência especial por conteúdo de true crime. Dedicava inúmeras horas acompanhando casos,
Mistérios sendo desvendados, criminosos sendo capturados, evidências sendo analisadas. Ela conhecia o gênero de dentro para fora, os padrões, os atalhos narrativos, a forma como os investigadores trabalham, os erros que os suspeitos costumam cometer. Mas depois da morte dos seus pais, Sarah passou a fazer algo perturbador, algo que chamaria a atenção dos investigadores e se tornaria central na construção do caso da promotoria. Ela começou a enviar mensagens para criadores de conteúdo de True Crime, múltiplos criadores, dezenas de mensagens, todas com o mesmo objetivo, todas seguindo o mesmo padrão. Ela queria que eles cobrissem o caso das mortes dos seus pais, os assassinatos pelos quais ela mesma seria acusada. Ela apresentava o caso como se fosse uma pauta, como se fosse conteúdo, como entretenimento a ser produzido e consumido pelo público. Pense nisso por um momento. Os documentos judiciais revelaram que Sarah enviou mensagens para diferentes criadores em várias plataformas, TikTok, Instagram e YouTube. As mensagens eram assustadoramente parecidas entre si, como se ela tivesse criado um modelo e fosse disparando para cada um. Um dos criadores recebeu a seguinte mensagem. Ela perguntava se a pessoa poderia cobrir o caso do assassinato dos seus pais. Dizia que era super interessante e que o público adoraria. Super interessante. Foram essas as palavras que ela usou para descrever o homicídio das pessoas que a criaram, que colocaram comida na sua mesa, que mantiveram um teto sobre a sua cabeça. O criador ficou perturbado, profundamente desconfortável com o que havia recebido. Aquilo não era um pedido normal, não era alguém em luto tentando encontrar respostas. Era alguém tratando a morte dos próprios pais como clique, como pauta, como produto a ser embalado e entregue para uma audiência. O criador relatou imediatamente às autoridades. Capturas de tela foram feitas, cada mensagem preservada, cada marcação de horário documentada e entregue aos investigadores que já estavam montando o quebra-cabeça do caso. Outros criadores vieram a público com mensagens semelhantes. Sarah havia estado ocupada, realizando um trabalho sistemático de contato, construindo uma campanha para controlar como a narrativa seria contada ao público antes mesmo de alguém saber que ela era suspeita. A defesa alegou que Sarah estava apenas buscando respostas, tentando entender o que havia acontecido com seus pais, processando o luto por canais que lhe eram familiares. O true crime sempre foi um interesse dela, seria apenas a sua forma de lidar com a dor. A promotoria enxergava algo completamente diferente, uma jogada calculada, alguém que queria controle sobre a narrativa, alguém gerenciando a própria imagem pública antes mesmo de qualquer acusação formal. As mensagens demonstravam consciência, compreensão de como esses casos funcionam, de como a opinião pública se forma, de como histórias se espalham e ganham força. Aquilo não era luto. Segundo os promotores, era gerenciamento de crise. Os investigadores começaram a reconstruir o que havia acontecido naquela manhã, a linha do tempo, a sequência dos eventos, quem sabia o que e quando. Sarah disse à polícia que havia dormido a noite toda, que não tinha ouvido nada fora do comum, que acordou com os gritos da irmã mais nova. Ela alegou não ter escutado nenhum disparo. Mas o que destruiu a versão da defesa foi o que veio a seguir. Lembra do dispositivo LVAD mencionado anteriormente? É aqui que ele entra com tudo. Sarah admitiu que havia ouvido o alarme do aparelho, aquele sinal sonoro alto e persistente. Dispositivos LVAD possuem sistemas de alerta integrados, recursos de segurança absolutamente críticos. Eles são ativados quando ocorre alguma mudança grave no estado do paciente, seja desconexão de energia, falha na bateria, hemorragia interna ou parada cardíaca. Esses alarmes são projetados para ser impossíveis de ignorar. Começam num volume moderado e vão escalando, ficando cada vez mais altos, mais urgentes, mais insistentes. A intensidade do som é proporcional à gravidade do problema. De acordo com o depoimento oficial de Sarah aos investigadores, ela havia ido dormir por volta de meia-noite do dia 19 para o dia 20 de fevereiro. Ela ouviu o alarme do LVAD em algum momento entre 23h40 e 23h50, de 10 a 20 minutos antes de dizer que havia adormecido. Ela ouviu um alarme médico crítico do dispositivo que mantinha o padrasto vivo. E não se levantou para verificar, não foi ver se ele estava bem, não acordou a mãe, não pediu ajuda, simplesmente foi dormir. Deixa isso assentar por um instante, mas a contradição fica ainda mais grave.
Sarah alegou ter ouvido com clareza o alarme alto de um dispositivo em falha crítica, clareza suficiente para se lembrar e mencionar especificamente no depoimento à polícia, mas não ouviu tiros. Vários tiros disparados dentro da mesma casa, poucos metros abaixo do corredor. Os advogados da defesa argumentaram que ela estava em sono profundo, exausta pelo dia. Adolescentes dormem pesado, disseram. Os ritmos circadianos dessa faixa etária são diferentes, cientificamente documentados, mas as evidências apontavam para outra direção, que ela sabia exatamente o que estava acontecendo, porque era ela quem estava fazendo acontecer. E essa não era a única contradição que os investigadores encontrariam. Havia algo mais que a defesa ainda desconhecia e que selaria o destino de Sarah. A análise forense da cena do crime trouxe detalhes adicionais fundamentais: balística, padrões de respingos de sangue, análise de trajetória. O atirador havia ficado muito próximo, extremamente próximo das vítimas. Não foi um disparo à distância, não foi algo realizado com hesitação ou pressa. Ambas as vítimas foram atingidas múltiplas vezes a curta distância enquanto dormiam. Nunca tiveram a chance de se defender, nunca viram vir. Não havia ferimentos defensivos, nenhum sinal de que acordaram antes de morrer. O quarto apresentava perturbação mínima. A colcha ainda cobria os dois quase por completo, os travesseiros no lugar, como se a morte tivesse chegado em silêncio na calada da noite. Os investigadores processaram a cena por dias. Cada superfície examinada em busca de impressões digitais, cada fibra coletada, cada gota de sangue catalogada, estojos de projétil fotografados de múltiplos ângulos, especialistas em dinâmica de sangue documentando padrões, peritos em reconstrução de crimes mapeando trajetórias. A própria casa contava uma história. O andar de baixo parecia normal, cozinha limpa, sala de estar sem nada fora do lugar, nada perturbado, mas lá em cima, naquele quarto, 2 vidas haviam sido encerradas. Vizinhos relataram não ter ouvido nada de incomum naquela noite, sem gritos, sem barulhos altos. Um vizinho mencionou ter ouvido o que pareciam fogos de artifício por volta da meia-noite, mas aquela era a Geórgia rural, onde pessoas disparam fogos o ano todo. Ninguém deu importância. Só mais tarde perceberam que aquilo não eram fogos, eram disparos que encerraram 2 vidas. No dia 1 grau de julho de 2025, quase 4 meses após os assassinatos, o caso havia esfriado na mídia. A atenção pública havia diminuído. Sarah continuava vivendo com sua guardiã, indo à escola, mantendo a rotina. Foi então que o gabinete do xerife do condado de Carroll submeteu um mandado de prisão para Sarah Grace Patrick, 17 anos. 2 acusações de homicídio doloso, 2 acusações de agressão agravada. No dia 8 de julho, Sarah se entregou voluntariamente. Seu pai biológico a levou até a delegacia. Ela foi registrada, fotografada, processada. Em função da gravidade dos crimes, os promotores anunciaram que ela seria indiciada como adulta. Isso significa que, se condenada, enfrentará as penalidades do sistema penal adulto, prisão de adulto, sentença conforme as diretrizes para adultos. 2 pessoas foram assassinadas enquanto dormiam, baleadas múltiplas vezes, sem nenhuma chance. A pergunta que todo mundo faz é: como a polícia chegou até Sarah? Que evidências levaram os investigadores à própria enteada? As autoridades não divulgaram uma declaração oficial detalhando a investigação, mantendo a estratégia próxima para proteger o caso no tribunal. Mas o rastro de evidências sugere que vários fatores convergiram ao mesmo tempo. Sarah tinha 17 anos e era uma consumidora ávida de conteúdo de true crime. Ela sabia quais erros os criminosos cometiam, compreendia como os investigadores pensam, reconhecia quais evidências eram relevantes. Havia assistido centenas de horas de vídeos sobre assassinatos, casos frios, análises forenses, interrogatórios policiais. Conhecia os padrões, os procedimentos, os métodos que os detetives utilizam, mas existe uma diferença abissal entre saber sobre crimes e conseguir encobri-los com sucesso. Teoria e prática, conhecimento e execução sob pressão. Assistir a algo sendo explicado numa tela e realmente fazer aquilo no mundo real são experiências completamente distintas. Seus dispositivos foram apreendidos rapidamente: celular, computador, tablet, todos recolhidos como evidência em poucas horas após os assassinatos. Antes que ela tivesse tempo de pensar com clareza,
Antes de conseguir apagar rastros, ela provavelmente não teve tempo de deletar informações cruciais. Especialistas em forense digital vasculharam tudo: histórico de navegação, mensagens de texto, redes sociais, arquivos deletados recuperados. Nada escapa da análise forense digital moderna. Dados apagados múltiplas vezes podem ser recuperados na maioria dos casos. E o que encontraram foi devastador. Pesquisas comprometedoras feitas no Google. Como descartar uma arma. A polícia consegue rastrear projéteis. Quanto tempo dura uma análise forense? Pesquisas realizadas semanas antes dos assassinatos. Evidência concreta de premeditação. Mensagens de texto repletas de ódio direcionado aos pais. Conversas com amigos. Desabafos carregados de frustração, raiva e um ressentimento que foi se acumulando ao longo do tempo. Frases como: queria que estivessem mortos, mal posso esperar para eles sumirem, não merecem ser pais. Mensagens que mais tarde seriam apresentadas como prova de motivo. Capturas de tela preservadas, horários registrados, contexto estabelecido com precisão. Cada rastro digital conduzia os investigadores um passo mais perto da verdade. Aquelas mensagens enviadas para os criadores de True Crime ganharam um significado completamente diferente à luz de tudo isso. Não era alguém em luto. Não era uma atitude inocente. Era algo calculado, manipulador, uma tentativa deliberada de moldar a narrativa antes que ela fugisse do controle. A polícia ainda não divulgou um motivo definitivo, mas o conjunto de informações disponíveis aponta para um ambiente familiar marcado por tensões, conflitos e discussões que foram escalando. Um ressentimento construído ao longo de muito tempo, tijolo por tijolo. Uma vizinha, ao ser entrevistada pela imprensa local, compartilhou algo relevante. Kristen havia confidenciado que estava tendo dificuldades com Sarah. Problemas de comportamento, desobediência, brigas que estavam ficando cada vez mais intensas. Segundo ela, Sarah resistia a tudo porque não queria estar ali. Queria morar com o pai biológico. A vizinha não quis entrar em mais detalhes, não queria falar mal das pessoas que haviam morrido, mas a mensagem estava implícita. As coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam dentro daquela casa. Uma peça crítica das evidências permanecia ausente. A arma nunca foi encontrada na cena do crime. A polícia realizou uma busca exaustiva. Cada cômodo foi examinado metodicamente. O quintal foi varrido centímetro a centímetro. As matas ao redor foram investigadas com cães farejadores e detectores de metal. Valas de drenagem foram checadas, bueiros inspecionados, lagoas próximas foram drenadas. Nada. Nenhum integrante da família possuía a arma registrada. Os registros do condado não apontavam nenhuma arma em nome de James Brock, nenhuma em nome de Kristen. Sem munição, sem cofre de armas, sem qualquer indicação de que alguém naquela residência já tivesse sido proprietário de uma. Isso levantou questões críticas. De onde veio a arma? Quem a forneceu? Essa pessoa sabia para que seria utilizada? Era cúmplice? Conspirador? O cenário mais provável. Sarah obteve a arma de uma fonte externa, alguém da escola, talvez um amigo de amigo, alguém envolvido na venda ilegal de armas. As leis de armas na Geórgia são relativamente permissivas. Vendas privadas não exigem verificação de antecedentes. Transações em dinheiro, sem registro, sem rastro em papel. Após os assassinatos, ela se desfez da arma, jogou num rio, enterrou na mata, devolveu para quem a forneceu, tentou apagar as impressões digitais antes disso, ou ao menos tentou. É possível que a polícia tenha recuperado a arma posteriormente, encontrado as impressões digitais dela, seu DNA, alguma evidência forense que a conectasse diretamente ao objeto. Isso explicaria a confiança da promotoria em avançar com as acusações. Mas as autoridades mantêm esses detalhes em sigilo absoluto, sem declarações públicas, sem informações vazadas, tudo trancado até o julgamento. As imagens de câmeras de vigilância provavelmente desempenharam um papel importante. A família vivia numa área arborizada, isolada dos vizinhos, com privacidade e espaço. Mas mesmo em áreas rurais, câmeras estão em todo lugar atualmente. Câmeras de campainha, sistemas de segurança residencial, câmeras de tráfego nas estradas principais. Uma única câmera poderia ter capturado Sarah saindo de casa no meio da noite ou de madrugada, carregando algo, caminhando por um lugar onde não deveria estar,
descartando evidências. Rastros digitais combinados com evidências físicas. É assim que os casos modernos são solucionados. Prepare-se para o que vem a seguir. A audiência de fiança. O momento em que Sarah esperava sair em liberdade. Ela entrou no tribunal sorrindo. Os depoimentos começaram. A defesa chamou suas testemunhas de caráter, pessoas que conheciam Sarah, que acreditavam na inocência dela. O primeiro a tomar a palavra foi o pastor da família, Ben Bonner, da Catalyst Church. Ele conhecia a família há anos, havia acompanhado o crescimento deles na fé, presenciado a transformação de pessoas problemáticas em membros comprometidos da comunidade religiosa. Ele afirmou ao juiz que Sarah havia chegado à igreja cerca de um ano antes, demonstrando desde o início disposição genuína para crescer espiritualmente e se envolver nas atividades. Ela tomou a decisão de ser batizada pouco depois de começar a frequentar e permaneceu conectada à congregação desde então. Não aparecia apenas aos domingos. Vinha durante a semana, fazia perguntas, servia a comunidade, convidava outras pessoas, incluindo o namorado da época, e claramente havia encontrado um lugar onde se sentia em casa. Mesmo durante os períodos mais difíceis daquele ano, ela continuou comparecendo regularmente, e sua família percorria mais de 1 hora de distância para estar presente. Ele mencionou ainda que Sarah havia ligado diversas vezes de dentro da cadeia apenas para pedir que ele orasse com ela, e que o pai biológico dela também havia sido batizado recentemente e continuava frequentando os cultos com fidelidade. O pastor concluiu dizendo que, se o tribunal entendesse por bem conceder a fiança, a igreja estaria comprometida a continuar ao lado dela, acreditando que sua presença junto à família e à comunidade religiosa seria fundamental como rede de apoio. Em seguida, Caitlin O'Keefe subiu ao banco das testemunhas. A mulher que acolheu Sarah depois da tragédia, que a via todos os dias, que conhecia sua rotina, seus hábitos, seu comportamento no período que se seguiu aos assassinatos, quando questionada sobre se havia tido algum problema disciplinar ou qualquer tipo de dificuldade com Sarah enquanto ela esteve sob seus cuidados, O'Keefe respondeu sem hesitar: nenhum sequer. Disse que já havia lidado com adolescentes complicados antes, mas que Sarah era uma jovem tranquila, fácil de conviver, uma presença agradável em casa. Ajudava no jantar, brincava com as crianças menores, cumpria com as tarefas escolares. Parecia qualquer outra adolescente passando por uma tragédia terrível, não alguém capaz de cometer o que estava sendo acusada. O depoimento parecia sincero, genuíno. O'Keefe realmente acreditava na inocência de Sarah. Não havia visto sinais de alerta, nenhum comportamento que sugerisse violência ou dissimulação. Outras testemunhas ecoaram sentimentos parecidos. Professores, amigos, familiares, todos descreveram uma boa garota. Alguém que talvez cometesse erros como qualquer adolescente, mas sem nenhum histórico de violência, sem nada que chegasse perto de homicídio. Uma professora descreveu seu comportamento em sala: quieta, atenta, entregava trabalhos dentro do prazo, participava das discussões, ajudava outros alunos. Nunca qualquer problema disciplinar, nunca qualquer comportamento preocupante. Uma amiga falou sobre anos de amizade, noites dormindo na casa uma da outra, sessões de estudo, as coisas comuns da vida de adolescentes, compras, filmes, redes sociais, nada que levantasse suspeitas. Sarah parecia normal, até feliz, pelo menos por fora. A defesa estava ganhando força. O juiz ouvia com atenção, anotava, considerava cada palavra. A mesa da defesa respirava com um certo otimismo cauteloso. Talvez funcionasse, talvez a fiança fosse concedida. Foi então que a promotoria revelou algo que mudaria tudo. O tom inteiro do tribunal se transformou quando Kim Bowling tomou a palavra. Ela era irmã de James, voz da família das vítimas, não uma testemunha de caráter para a defesa, mas alguém que veio falar pelos mortos. Ela se identificou e disse que, desde aquele dia trágico, havia se tornado a voz do irmão e da cunhada, pois eles não podiam mais falar por si mesmos. Ela mal conseguia completar as frases. A voz quebrava a cada poucos segundos, lágrimas escorrendo pelo rosto, uma dor real, visceral, o tipo que não se pode fingir, o tipo que vem de uma perda genuína. Ela descreveu como acordava toda noite, incapaz de dormir, atormentada pelo pensamento do que o irmão e Kristen podem ter vivido nos momentos finais,
com a possibilidade de que estivessem acordados quando a acusada entrou no quarto com uma arma, imaginando o terror deles nos últimos instantes de vida. Ela falou sobre como o assassinato do irmão havia devastado toda a família, como os filhos dele cresceriam sem um pai, como aniversários e datas especiais seriam marcados para sempre pela ausência dele, como a mãe perdeu um filho, como o mundo inteiro deles havia sido destruído num único ato violento. Ela descreveu James como pessoa, não apenas como vítima. Um irmão que ligava toda semana, um tio que mimava sobrinhos e sobrinhas. Um homem que havia lutado com tanto esforço para permanecer vivo apesar do coração que falhava, que suportou cirurgias, dores e intervenções médicas, que queria viver, que queria ver os filhos crescer, conseguir o transplante de coração, ter mais tempo. Diante de tudo isso, ela declarou estar profundamente preocupada com a segurança de Jair caso a acusada fosse liberada. Ela implorou ao juiz que negasse a fiança, que mantivesse Sarah presa, que protegesse a comunidade, que garantisse a justiça. A voz foi ficando mais forte à medida que falava, a raiva se misturando ao luto. Ela pediu que o juiz pensasse no irmão, em Kristen, naqueles filhos que ficaram para trás, em Jay, que os encontrou, que carregará aquela imagem para sempre. Para ela não havia dúvida. Sarah havia tirado a vida dos próprios pais. As evidências eram claras. A justiça exigia que ela continuasse atrás das grades, sem segunda chance, sem fiança, sem retorno à sociedade. Mas talvez o depoimento mais dilacerante de todos tenha vindo de Jaden Brock, filho de James, 12 anos, jovem demais para testemunhar pessoalmente. Sua declaração foi lida em voz alta por uma amiga da família. Jaden disse que queria falar porque seu pai e sua madrasta haviam sido baleados e mortos, que sentia falta do pai todos os dias, que o que mais o entristecia era ter confiado em Sarah e a amado como uma irmã. Perguntou por que ela faria aquilo com ele. Por que machucaria a todos daquela forma? Disse não conseguir entender por que alguém faria isso, mas que sabia que estava errado. Pesadelos, medo, uma infância despedaçada pela violência. As ações de Sarah haviam destruído vidas, jovens e adultas. Os efeitos se espalhando por famílias inteiras, por uma comunidade inteira. Lembra do sorriso confiante de Sarah lá no começo? Aquele sorriso havia sumido por completo. Ela olhava fixamente para a mesa da defesa, sem fazer contato visual com ninguém. A defesa tentou recuperar o terreno. Argumentou que ela era uma criança, uma adolescente, tomando decisões terríveis em circunstâncias terríveis, que precisava de tratamento, não de prisão. Reabilitação, não punição. Ressaltaram que ela não tinha nenhum histórico criminal e que, portanto, não representava risco para a comunidade, nem risco de reincidir. O juiz ouviu tudo, pesou os depoimentos e concluiu que as testemunhas mais próximas, especificamente em relação familiar às vítimas, demonstraram preocupações concretas sobre a capacidade de Sarah fugir, sobre o perigo que ela representaria para a comunidade, sobre o risco de intimidar ou influenciar testemunhas. Ele declarou que a promotoria havia cumprido seu ônus probatório e que, por força da lei, não considerava Sarah candidata adequada para a fiança naquele momento. Fiança negada. Sarah permaneceria presa no centro de detenção do condado de Carroll, sem liberação, sem prisão domiciliar, sem tornozeleira. Detenção integral até o julgamento. As acusações escalaram para 8 contagens no total. 2 de homicídio doloso, 2 de homicídio culposo agravado, 2 de agressão agravada e 2 de porte de arma durante a prática de crime. A defesa alegou problemas de saúde mental, capacidade diminuída, uma adolescente perturbada que entrou em colapso sob pressão, alguém que precisava de ajuda, não de condenação. A promotoria apontou para as mensagens enviadas aos influenciadores de True Crime, para o planejamento evidente no descarte da arma, para o comportamento calculado que se seguiu. Aquilo não foi um momento de impulsividade. Foi algo deliberado, pensado, executado com intenção. O contraste era nítido. 2 versões completamente diferentes da mesma pessoa. Uma pintava uma vítima das circunstâncias, a outra, uma assassina calculista. As mensagens para os criadores de True Crime, segundo os promotores, demonstravam plena consciência, compreensão das próprias ações e clareza sobre as consequências. Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando entrou em contato com eles.
A defesa insistia que era uma forma de elaborar o luto, de buscar entendimento por canais que lhe eram familiares. As evidências sugeriam outra coisa, que ela estava administrando sua imagem pública, controlando a narrativa, tentando moldar a percepção das pessoas sobre o caso antes mesmo de ele ir a julgamento. E a promotoria ainda guardava um trunfo que ainda não havia revelado. Algo descoberto durante a análise forense dos dispositivos de Sarah. Os detalhes permanecem protegidos até o julgamento, mas fontes próximas à investigação indicam que é algo altamente comprometedor. Os promotores afirmaram que a investigação permanece ativa. Mais evidências ainda serão apresentadas. A análise forense continua, e de acordo com os registros judiciais, outras prisões podem ser feitas em conexão com esses assassinatos. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal porque casos como esse mostram que a verdade sempre encontra um caminho, não importa o quanto alguém tente controlar a história. Ativa o sininho para não perder nenhum caso novo que a gente traz toda semana.